Senhoras e senhores, estamos no ar com mais uma edição do Coliseu Cast, o podcast do Coliseu Extreme Fight. E aqui vamos trazer mais novidades do evento que está chegando a hora, minha gente. Fiquem ligados e desde já, para acompanhar todas as informações e novidades do maior evento de MMA desse país, sigam as nossas redes sociais no Instagram e também garantam a assinatura aqui no nosso canal do YouTube para acompanhar não só o Coliseu Cast, mas também todos os nossos conteúdos. E sem mais demoras, vamos anunciar o nosso convidado especial, que faz parte da história não apenas do MMA alagoano, do Coliseu, mas também do MMA nacional. Convido agora para fazer essa participação aqui com a gente, Thiago Gonçalves, ou melhor, Thiago Jambo. Fala comigo. Satisfação estar aqui com vocês. Muito bom, Jambo. Jambo que vai estar com a gente também nesse retorno do Coliseu Extreme Fight. Eu queria Jambo, ir direto para a história agora, porque você tem uma história linda dentro do MMA. Estava fazendo seus treinos, cuidando da sua vida. O que foi? Quem foi te procurar? Como é que te convenceram a voltar nesse momento tão importante do Coliseu Extreme Fight? Cara, foi um momento foi um momento engraçado, assim, sabe? Depois que eu decidi me aposentar do MMA, eu decidi que eu iria me afastar totalmente da luta, justamente para não ter vontade de lutar. Eu estava muito decepcionado com a forma como eu fui tratado pelo evento que eu lutei pela última vez, era um evento que eu sonhava em lutar. E aí eu estava super desanimado com a luta. Eu falei, tá, para mim já deu, não quero mais, não quero treinar. Na época eu também tinha escutado um podcast do Mike Tyson, em que o Joe Rogan perguntava a ele se ele ainda treinava, dava uma corridinha, batia saco, e aí o Tyson falava, eu não quero fazer nada que me lembre aquele cara que eu era antes. E aquilo meio que, eu falei, eu acho que eu preciso fazer isso aí também. Eu estava muito decepcionado com o esporte em geral. E aí foi o que eu fiz, eu me afastei completamente do esporte, né? Já estou há 9 anos que eu nem treinava. Eu acho que durante esse período eu devo ter dado treinos esporádicos uma vez a cada 3 meses por insistência de amigos que queriam me ver. Porra, aparece, tu tem que treinar isso e aquilo. E aí eu ia mais para ver os amigos do que aquela vontade de treinar, aquela paixão pela luta. Antes de dizer aqui pra gente qual o motivo que te fez voltar, eu preciso fazer uma breve apresentação daqui da sua carreira, e se eu faltar alguma coisa, logicamente que vai faltar, porque você tem uma história imensa dentro do MMA. Por quê? O Jambo é alagoano, aqui de Maceió, mas o Jambo já passou pelos principais eventos de MMA do país, como o Jungle, né, o Bitet e principalmente o nosso Coliseu Extreme Fight. Também lutou em grandes organizações internacionais como o WSOF, Pancrase, Bellator, enfim, grandes eventos, né? E ganhou uma conotação nacional muito grande ao participar do reality show do UFC, né, o The Ultimate Fighter, a 2ª temporada, né, que você participou ali. Então, assim, eu particularmente vou logo falar de uma curiosidade, porque eu sempre fui uma pessoa ligada à comunicação esportiva, então conheci o Jambo nessa época e eu ficava logo pensando, porra, se esse cara entrar no UFC, eu vou ser amigo do cara, vou estar ali na cola dele, ou seja, vou ter certas prioridades. Mas enfim, a sua carreira foi muito bonita, né? Então eu fiz uma breve explanação aqui, aí eu quero que você responda. O que é que te fez voltar? Então, nos últimos meses, como eu disse, a minha volta foi meio curiosa, né? Eu comecei depois que eu me aposentei, eu fiquei meio sem um propósito para treinar, sabe? Eu queria treinar, mas é diferente quando a vida inteira você treinava com o propósito de lutar no evento, enfim. Então eu enfrentei depressão, um monte de coisa. E aí, através de um dos meus ex-patrocinadores, um amigo pessoal meu, eu apareci na academia, ele fez, bicho, você precisa conhecer o CrossFit, precisa treinar o CrossFit, isso e aquilo. E depois de ele insistir muito, eu acabei que eu fui, né? E aí eu passei um tempo trabalhando com o CrossFit,
fiz cursos, um monte de coisa, porque me apaixonei pela modalidade, achei até muito parecida com o MMA, porque você tem que treinar diferentes modalidades dentro do próprio CrossFit, né? Ginástico, levantamento olímpico, fora a parte de condicionamento físico, que eu também sempre gostei. Mas aí eu cheguei até a administrar um box de CrossFit aqui em Maceió, CrossFit Pajuçara. Mas aí, ultimamente eu tava sentindo, sabe, uma falta de propósito, assim. Aí um certo dia eu acordava cedo para dar aula, acordei meio depressivo, aí me ajoelhei no pé da cama, comecei a rezar, meio que sentindo aquela falta realmente de um propósito, assim, sabe, algo que me motivasse a trabalhar isso e aquilo. E aí do nada um amigo meu, que ele é policial federal, sabe, ele me ligou, ele fez: ô bicho, tu não quer dar um aulão pra gente lá na sede da Polícia Federal? Aí eu falei: tá, pode ser, vamos marcar, tal. Aí fui, dei esse aulão e surpreendentemente, assim, eu me senti, parecia que, eu falei: caramba, velho, eu não sabia que eu tava sentindo falta disso, né? Um fôlego extra. Foi, aquele aulão foi fluindo e eu ia mostrando uma coisa, lembrando de um monte de coisa, e os caras gostando, e aquele negócio se prolongando. Aí beleza, aí quando eu cheguei em casa, e aí eu sentei na rede ali, e aí eu tô editando os vídeos para postar tal, na rede social. E aí, quando eu postei, não deu 2 minutos de relógio, cara. Aí o Patrício Pitbull, que é o maior atleta da história do Bellator, sim, que é um amigo meu pessoal, um irmão, ele viu o vídeo e me ligou. Aí ele fez: e aí, Jambo, tu tá fazendo o que aí em Maceió, cara? Eu falei: cara, tô trabalhando com CrossFit e tal. Eu vi um vídeo seu aqui, dando aula de luta, tu tá com a academia de luta? Eu falei: não, cara, foi um evento que eu fui lá na Polícia Federal e tal. Aí ele fez: então, eu assinei com o UFC, tu não quer vir me ajudar não pra minhas lutas? Putz. Aí, tipo, eu fiquei naquela, assim, caramba, velho, que responsabilidade, né, velho? O cara, a primeira coisa que eu fiz, eu comecei a me perguntar, eu falei: bicho, o que é que eu tenho pra ensinar hoje, depois de tanto tempo afastado, para um cara que já conquistou tudo numa das maiores organizações do mundo e agora está fechando com o maior evento do mundo? Aí, enfim, aí acabou que ele fez: tá bom, beleza. Aí eu fui para Natal e aí eu comecei a ajudar ele para a luta, né? No caso, para a segunda luta dele, porque quando ele me procurou, tinha 2 semanas para a estreia dele no UFC contra o Yair Rodrigues. E aí eu falei para ele: bicho, ó, tem 2 semanas para tua luta, eu acho que não tem muita coisa no que eu posso te ajudar em 2 semanas, posso até atrapalhar, querendo mostrar alguma coisa diferente e tal no treino, e como você já tá aí com o teu treinamento todo certo aí, eu acho que depois que você voltar dessa luta, aí eu dou um pulo aí, a gente conversa e tal. E aí ele lutou, infelizmente não foi um resultado positivo, mas aí eu fui para Natal e aí conversamos, tal, nos acertamos, e aí quando ele fechou a segunda luta dele no UFC, que foi contra o Dan Ige, aí eu fui para lá, para Natal, comecei a trabalhar com ele. E engraçado, cara, quando eu comecei a dar certas instruções para eles, eu comecei a me perguntar sobre aquilo que eu estava dizendo, como se eu tivesse, e você, velho? Você acredita que você está dizendo aí? Tal, você... Enfim, e aí, beleza, fizemos o camp dele todo, a preparação toda dele, e ele viajou para os Estados Unidos. O meu agendamento para o visto deu algum erro, era na semana da luta, e acabou que eu não consegui ir com ele para a luta, né? E aí, quando eu cheguei em Maceió, eu encontrei com o Alcides, que é um dos parceiros do Coliseu, e aí ele fez: o Coliseu tá voltando. E aí eu falei: saiu, eu quero lutar. Mas porque, tipo assim, obviamente eu voltei a treinar também, que era uma coisa que eu não queria fazer justamente para não ter vontade de lutar, mas foi por uma questão de, tipo, se eu quero ajudar um cara que tá nesse nível do Patrício, eu preciso estar treinando. A maneira mais rápida de eu me atualizar e poder ajudar ele melhor é treinando. Então eu voltei a treinar e aí eu pensei, falei: pô, cara, Coliseu tá voltando
eu acho que talvez esse seja o momento perfeito para eu fazer uma última luta ali. Por tudo que agradecer ali a Deus pela minha vida, por tudo que a luta me deu, enfim. E aí foi isso. Aí foi assim que eu acabei voltando para a luta. Eu estava só procurando qual seria o momento que eu iria fazer essa pergunta, mas desde já, então, já podemos anunciar que essa será a luta de despedida do nosso Thiago Jambo. Eu pretendo, tudo indica que sim, né, cara? Eu acho que o momento, eu acho que é um bom momento para isso. Eu já tô numa idade já que, tipo, não dá mais para viver com a luta é maravilhosa, assim. Graças à luta eu conheci o mundo, conheci pessoas maravilhosas e vivi coisas que eu nunca imaginei. Mas chega uma hora que o corpo começa a cobrar, então muito provavelmente essa é a minha última luta, assim, cara. Mas eu pretendo, ainda pretendo me envolver com luta. Agora só que agora de uma outra forma. Sim. Eu quero ser treinador. Meu objetivo agora é fazer o Patrício campeão mundial do UFC, mas eu pretendo voltar a competições de jiu-jitsu, de repente até competições de boxe. Uma coisa que a gente fala muito e escuta muito também é que o lutador de qualquer esporte de combate, mas a gente está falando aqui de MMA, ele precisa ter o QI de luta, né? Sim, sim. E o QI de luta é importante não só quando estiver lutando, treinando, mas também para saber escolher esse momento de parar. Sim, sim. E eu falo aqui da tua grandeza, da tua representatividade para o MMA, principalmente de Alagoas, né? Porque a gente vê outros centros aí que são mais desenvolvidos nesse sentido. E como a tua história é bonita, porque você fez parte, integrou equipes muito importantes para a história do MMA internacional. Você acabou de falar aí do Patrício Pitbull, da Pitbull Brothers. Lá a gente tem vários grandes lutadores ou que treinam lá ou que passam, fazem o seu camp lá, como, por exemplo, Henry Cejudo, né, campeão olímpico, campeão do UFC também. O Patrick, né, irmão do Patrício. Muita gente boa que passa por lá. Mas também você tem uma história com a turma da Time Nogueira. Minotauro, Minotouro. Então, assim, eu acho que foram experiências que engrandeceram a tua história, mas também que mostraram que um lutador daqui de Alagoas pode sim se destacar mundo afora. Eu também fiz parte do início, bem do comecinho da American Top Team. Foi lá que eu comecei a luta, fiz as minhas primeiras lutas, foi pela American Top Team. E uma galera braba também, viu? Hoje a American Top Team é a maior equipe do mundo, né? Em termos de estrutura, de lutadores também. Hoje, assim, a gente apontar aqui, tem muitos lutadores que passam ou passaram por lá, mas assim, a nível nacional a gente pode falar que a Amanda Nunes, né? É uma das grandes representantes da América Top Team. E agora, Thiago, falando agora desse momento atual, né? Vamos ver aqui o Thiago Jambo provavelmente fazendo a sua despedida numa luta importante aqui dentro do Coliseu contra esse adversário aí, o Edivaldo Gamay, que já foi campeão do Coliseu. Como é que você recebeu essa notícia dessa luta? Como é que você, sem dar muitos detalhes, logicamente, mas como é que você visualizou? Como é que está trabalhando para esse adversário? Cara, assim, quando começaram as negociações, o matchmaker, o Gorka, né, do Coliseu, ele me pediu algumas sugestões de nomes, né, para enfrentar. Eu sugeri alguns ex-UFC e tal, outros grandes lutadores a nível nacional. Mas aí, quando foi chegando mais perto da luta, tipo 2 meses, no caso há 1 mês atrás, né, tá 1 mês pra luta, mais ou menos, há 2 meses atrás, ele falou: Jambo, eu tô fechando com o Gamay, que tipo, aceitou a luta na hora e tal, e que eu achei que, tipo, como faltava só 2 meses pra luta, não dá pra você ficar muito escolhendo, até porque não é justo, eu não quero pegar ninguém. Todos que ele me propôs eu aceitei, mas eu também não queria uma luta que eu pegasse um cara que não tivesse tempo para se preparar para mim. Então eu queria que fosse uma coisa justa, eu queria o resultado. Eu acho que nesse momento da minha vida não é uma coisa que vai mudar muita coisa. Tipo, se eu ganhar ou perder, tipo assim, a minha preocupação que eu mais queria era, tipo assim, eu quero fazer um lutão. Não importa com quem seja, quero fazer lutão, quero fazer minha despedida.
E aí surgiu o nome do Gambetta, eu falei, beleza, foi ele que aceitaram, tá tudo certo, vamos embora, vamos lutar. É um cara muito experiente, é um cara que tem quase 70 lutas na carreira, então um cara que já viu de tudo, dentro e fora do octógono. Como você falou, é um ex-campeão do evento, então tipo assim, tem todo o meu respeito, tô treinando muito assim pra luta. Toda a minha luta eu encaro como se fosse a luta da minha vida, então essa não vai ser diferente. Claro. E é isso, eu espero que seja uma grande luta e vambora. E aí eu lhe pergunto, o Jambo tem essa cara fechadona aqui, que todo mundo imagina que é um cara bravo e tal, e dentro do octógono tem que ser mesmo, mas é um cara muito acessível, muito tranquilo. Nunca percebi esse estilo que hoje é uma coisa muito comum, que é a questão do trash talking, da provocação e tal. Tipo, nunca vi muito isso em você, mas desde que foi anunciada a luta, você já teve algum tipo de contato com o seu adversário? Não. De mensagem, ou fazendo ou recebendo algum tipo de mensagem, provocação? Não, de jeito nenhum. Eu respeito a história dele, até porque nós temos muitos amigos em comum, né? O meu primeiro contato com a luta foi na capoeira. E o meu mestre de capoeira daqui de Maceió é amigo dele. Eles fazem parte do mesmo grupo, que é o grupo da Capoeira Muzenza. Bom, muito conhecido. Então, sim, da minha parte, só respeito. Eu nunca fui muito fã de trash talking, porque eu acho que não... Tá certo que alguns lutadores, se você não tiver muito bem psicologicamente, você pode se influenciar com alguma atitude, alguma coisa que teu adversário possa falar, mas a verdade é que depois que fechou a porta ali do cage, o que foi dito, nada vai mudar. Acabou, né? Não vai mudar. Fechou a grade, acabou, é porrada e acabou, é isso. Exatamente isso. E assim, uma coisa que a gente falou nos últimos minutos aí, e que você mencionou muito bem, é sobre a questão da experiência. Eu sempre, desde o começo aqui, venho falando que você é uma referência, né, no esporte, dentro do MMA. E assim, quando eu mencionei aqui o The Ultimate Fighter, talvez tenha sido, por mais que você tenha rodado o mundo aí com a sua experiência, participando de grandes eventos, eu acho que o The Ultimate Fighter, ele alçou você, né, a novos voos também. Aí eu queria só que você fizesse um breve resumo de como foi essa experiência e também falar do que é que você imagina, como esse programa mostrou tanta coisa, né? Os lutadores que estavam ali no The Ultimate Fighter estavam ali também com os treinadores, que eram grandes lutadores do UFC, estavam aprendendo e tal. Ou seja, você estava aprendendo, mas ao mesmo tempo você estava compartilhando experiências. Então eu queria saber também como é que você vê o futuro do MMA em Alagoas e principalmente com esse retorno do Coliseu. Bom, assim, falando do Ultimate Fighter, do programa, né, eu acho que foi uma das grandes experiências que eu também sou muito grato à luta por ter vivido. Eu nunca imaginei que eu participaria de um reality show na minha vida, né? Fui o primeiro alagoano a participar de um reality show na TV aberta, né, na Rede Globo. E não foi a parte... as coisas não ocorreram do jeito que eu sonhava, tal. Eu acho que eu coloquei muito peso nas minhas costas ali, muita pressão. Eu via aquela oportunidade como uma chance da minha vida. Eu acho que eu não consegui performar como eu gostaria, até por causa disso. Mas foi uma verdadeira escola, uma grande oportunidade de estar ali com grandes treinadores, com o Verdun, Minotauro. Fiz grandes amigos e a experiência toda, assim, foi muito gratificante, até porque, engraçado que até hoje, eu acho que tem mais de 10 anos, né, que esse programa aconteceu, até hoje eu ainda encontro com pessoas na rua e elas falam, pô, você não é o Jambo daquele programa lá, pô, tava torcendo por você. Tá? Às vezes nem acompanharam a carreira de uma forma geral, mas lembram do programa, exatamente. Engraçado, eu tava andando, um dia desse, acho que tá com um pouco mais de um mês, eu tava andando com um cachorro, passando ali pela Praça Lions, que eu moro ali perto, aí o cara fez, eu lembro de você. Aí eu falei... Eu não falei que eu era lutador. Aí ele falou, você faz o quê? Eu falei, sou lutador. Eu lembro de você do programa da Globo, não sei o quê. Eu falei, exatamente. É engraçado, assim, de certa forma foi muito legal o carinho que a gente recebe, né, por ser alagoano e tal, a galera se identifica, mas ao mesmo tempo para mim foi muito frustrante, porque eu queria ter uma vitória, eu queria ter assinado aquele contrato, não só por uma questão da minha carreira, mas também para eu representar Alagoas, né.
Assim, queira ou não, é como você falou, que às vezes coloca um peso grande, como se aquela fosse a única ou a última oportunidade, mas você construiu uma bela carreira, assim como tem lutadores que foram muito bem no reality e infelizmente não conseguiram, outros que não tiveram grande destaque no reality e vieram a se destacar em grandes competições. Ao mesmo tempo que tinha esse peso, também, graças à luta, dentro da luta eu realizei todos os meus sonhos. O meu sonho como lutador, porque eu vim de uma época diferente, em que os meus ídolos, eles não lutavam no UFC, até porque foi uma época que o UFC estava em baixa. Os meus ídolos eram campeões do Pride. Era o Minotauro, era o Ricardo Arona, o Paulo Filho, o Zé Maris Perry, toda essa galera que lutava no Japão. Então, o meu sonho não era lutar no UFC, meu sonho era lutar no Japão. E graças a Deus eu realizei esse sonho, lutei lá 2 vezes. Então, nesse aspecto, assim, eu sou muito satisfeito por tudo que eu realizei dentro da luta. Mas, obviamente, eu adoraria ter participado ter lutado no UFC e tal. Eu acho que somente hoje, né, que é o maior evento do mundo, que todo mundo acompanha. E assim, como você fala que realizou muitos sonhos, Thiago rodou o mundo com MMA. Só se olhar o teu Sherdog e também pelo que eu conheço da sua carreira, logicamente além do Brasil, Estados Unidos, Itália, Holanda, Inglaterra, você passou um período dando treinamento também, acho que Emirados Árabes também. Emirados Árabes, Canadá, Estados Unidos, tipo... como eu disse, foi um dos motivos de eu até decidir voltar. Eu acho que eu devi esse agradecimento à luta. Eu acho que nada melhor do que agradecer em cima no octógono ali. E é isso. Tudo que eu vivi foi graças à luta. Eu acho que você merece o MMA alagoano, nacional e o Coliseu Extreme Fight merece. E só para completar essa pergunta e resposta que eu fiz, diante de tudo que você trilhou durante esses anos, do que você compartilhou, do que você viu, o que é que você espera? Eu acho que é muito representativa essa volta do Coliseu, não só como evento de Alagoas para o Brasil e para o mundo, mas também da renovação, de trazer lutadores alagoanos que podem trilhar aí as portas que você abriu podem seguir abertas para outros lutadores mais jovens. Cara, assim, quando eu saí daqui, e acho que infelizmente até hoje, né, o esporte, o MMA aqui em Alagoas, ele praticamente não existe, né? Apesar da gente ter grandes referências hoje, como o próprio Lipe Detona, que vai lutou no UFC, o Maurício Ruff, que hoje é uma das maiores estrelas do UFC, e que toda vez que luta ele representa Cururipe, Pindorama, né, Alagoas. Exatamente. Mas o esporte em si, você não encontra uma academia que é voltada para o MMA. Então, em termos de treinamento, então as coisas durante todo esse tempo elas não mudaram muito, né? O que é uma pena, né? Que a gente teve aí grandes anos aí com o Coliseu como o maior evento do Brasil, e mesmo assim aqui ainda é carente de um espaço, um local onde você consiga ir treinar tudo, uma equipe forte. E como eu falei, apesar da gente ter grandes nomes representando o Brasil nos maiores eventos do mundo, a gente ainda não tem isso, né? Então eu gostaria que, primeiro de tudo, ver o Lipe Detona de volta no UFC, o Maurício Ruff com o cinturão dos pesos leves. Eu gostaria também de ver que o esporte aqui se desenvolvendo e mais pessoas praticando, para que mais talentos saiam daqui, né? Isso aqui tem uma força muito grande, porque lá atrás, quando o Coliseu nasceu e se estabeleceu, a gente viu uma porrada de gente aí que, tipo, pessoas do jiu-jitsu, do muay thai, do boxe, migrando para o MMA, ou seja, e vários nomes surgiram, né? E precisamos de continuidade. E até por isso o Coliseu está de volta. Não é só o evento do dia 15, não é só os eventos do ano que vem, acho que é todo um trabalho que é construído, um trabalho social, um trabalho de revelar novos lutadores, né? Fomentar o MMA de uma forma geral. E agora eu quero fazer um convite aqui também para fazer parte aqui junto com a gente. Quero convidar o nosso presidente, diretor-presidente desse novo momento
do Coliseu Extreme Fight, para sentar aqui com a gente, nosso Evandro Lobo, que vai fazer às vezes aqui. Ele é um dos responsáveis por trazer você de volta também. Senta aí com a gente e já está trazendo aí, ó. Enquanto o Evandro ele senta aqui um pouco para conversar com a gente, já entregou aqui, eu vou fazer um comentário aqui, um elogio, né? Parabenizando aqui a nossa equipe de comunicação, a Yellow, que faz um trabalho muito bem aqui com a nossa marca, com essa marca aqui, né? Porque, ó, nós lá atrás reforçamos essa marca aqui, criamos e reforçamos essa marca e agora estamos no novo momento aqui do Coliseu. Então tá aí o Jambo recebendo aqui esse presente aqui do nosso presidente, até uma forma de oficializar também. Tava tudo certo, mas de oficializar aqui que você tá de volta junto com a gente, porque você faz parte do Coliseu Extreme Fight. Não é isso, presidente? Isso, que enorme prazer de ter você, Thiago Jambo, referência, e olha a responsabilidade que você tem, viu? Junto com o Coliseu, retomar todos esses números que o Paulo falou, né? Que foi quando a gente se juntou para esse retorno ao Coliseu, realmente em termos o MMA mais forte ainda aqui no estado de Alagoas. E, se Deus quiser, voltarmos a ser o maior evento de MMA do Brasil e alçar outros países, outras realidades, né? Porque você sabe disso, o Coliseu foi até 2015, né? Quer dizer, são 10 anos. E a gente vivia num mundo sem essa tecnologia digital que hoje tem. Então, hoje vai ser bem mais fácil a gente conseguir expandir esse nosso alcance. Prazer e, mais uma vez, a responsabilidade que você tem em representar o estado de Alagoas, né? E representar a criançada, os adolescentes, a juventude que queiram ascender para o MMA. O prazer é meu. Eu tenho uma história especial com o Coliseu, né? Como eu falei, a minha carreira começou fora, né, do Brasil. Na época eu estava morando nos Estados Unidos, foi até pela American Top Team, como eu falei. E eu lutei nos Estados Unidos, lutei na Europa, aí voltei a lutar no Brasil, mas foi no Coliseu que eu fiz a minha primeira luta em Alagoas, em Maceió. Então foi a primeira vez na minha carreira que eu soube que era lutar com a torcida do meu lado. A favor. Né? A favor, né? Você sentiu a pressão? Muito. Eu considero até, assim, pela pressão de tudo aquela... Obviamente a pressão que a gente coloca na gente mesmo, né? Porque como fosse, eu acho que foi a luta mais difícil da minha vida por isso. Não como a luta ocorreu, mas pelo peso que aquela pressão, assim, pô, não posso perder minha família, meus amigos, estou lutando aqui pela primeira vez. Porque sempre que eu lutei fora, sempre tinha uma galera que acompanhava na época pela internet, não tinha todo esse acesso das redes sociais, mas sempre tinha alguém que mandava uma mensagem no Facebook, no Orkut na época, dizendo que estava torcendo, que acompanhava e tal. Mas então já tinha aquele assim, pô, eu quero um dia lutar em Maceió, em Alagoas, e foi no Coliseu que eu realizei esse sonho também da minha carreira. E a importância e o palco onde vai ser a luta, porque o ginásio de esporte de Arapiraca, o João Paulo II, que nós tivemos lá semana passada para a reinauguração, ele está lindíssimo. Então, agradecer mais uma vez o prefeito de Arapiraca, aos gestores de Arapiraca, ao Iali, ao prefeito Luciano, ao secretário Rafael. Muito bem recebido. Nós fomos para essa reinauguração, está lindíssimo o ginásio, lindíssimo. E a população de Arapiraca que adora, quer dizer, os eventos do Coliseu em Arapiraca sempre foram de um enorme sucesso. Então você não tenha dúvida que você vai ter um apoio fantástico da torcida alagoana, arapiraquense e da região agreste, né? Até um fato interessante que o nosso árbitro, né, o Almendra, sim, ele comentou sobre aquela luta que teve de um arapiraquense com um palmeirense, Palmeiras dos Índios, né? Sim. Que foi na vida dele, que é uma vida longa de história do Flávio Almendra, nacional, internacional, e ele vai estar aqui conosco, tá? E ele disse que foi o único evento da vida dele que não conseguiu ouvir a sirene, né? Ao final do round ali da luta. Pelo barulho que estava. Então, uma coisa impressionante. Ele disse que realmente não tem, assim, dúvida de que a população arapiraquense e do Agreste vai abraçar esse evento. É uma rivalidade que existe ali naquela região, né? Tipo, um ASA e CSE no futebol, ou seja, dos lutadores de Arapiraca e Palmeiras dos Índios. Nesse evento, a gente não vai ter Arapiraca contra Palmeiras, mas vai ter Arapiraca contra União dos Palmares. Então, a população palmarina que nos ouvir, saiba que leva uma caravana para Arapiraca para torcer pelo seu lutador. Nós teremos
4 alagoanos nesse card. Talvez na próxima edição estaremos aqui destrinchando todas as lutas e fiquem cientes, teremos grandes lutas, além do Jambo aqui, teremos o Lipe Detona com uma luta internacional, teremos luta das mulheres, então assim, muita gente boa, experiente, luta de gente que está chegando aí, querendo seu lugar ao sol, então teremos um card fantástico, né, presidente? É isso, e o seu nome, Jambo, ele abrilhanta realmente o nosso evento. Agradeço então, já em nome de toda a direção do Coliseu, pela sua aceitação em participar conosco. Estaremos torcendo por você, pode ter certeza, né? E antes daqui eu te falei, olha, treinem, vamos treinar. E vou abrir um espaço também para agradecer aqui, sair um pouquinho agradecer os patrocinadores da gente. Claro. Tá aqui, eu vi já hoje, quando eu cheguei, eu digo, porra, já tá com a fórmula aqui, já. A fórmula, agradecer Rita e a Arlene, são as diretoras, sócias e diretoras da fórmula, a farmácia de manipulação fórmula. Então, agradecê-las e pedir que os grandes empresários, os empresários do Estado de Alagoas, abracem esses atletas, os atletas alagoanos, que isso é um crescimento conjunto para o esporte do nosso estado. Muito importante, presidente, você abrir esse espaço aqui, porque a gente sabe, como o Jambo mesmo falou, que é difícil se manter no esporte, você, dependendo da classe social que o lutador vier, se ele não tiver uma sustentação ali, um apoio, um patrocinador, é muito difícil. Às vezes a gente perde grandes talentos por não ter um apoio, né? E como você sabe, a Fórmula é uma empresa que não só no MMA, mas outras modalidades esportivas também, como já vi aí, natação, já vi de corrida de rua, perfeito. Entre outros aí que está sempre chegando junto. Então, não se trata isso aqui só de fazer mexão ou propaganda, não. É de fortalecer e reconhecer quem está junto do esporte. E eles sabem do retorno que tem em relação a isso, tá? Então o Thiago falou que hoje pela manhã, né? Foi hoje pela manhã, recebeu essa camisa, né? E que amanhã ou depois já vai lá na Fórmula bater um papo, porque eles têm realmente muitas ideias interessantes para engrandecer o esporte e, obviamente, engrandecer a marca deles. Muito bem. Isso realmente é muito importante, assim, porque o atleta, né, o lutador de MMA, se ele tiver um ano bom e lutar 3 vezes no ano, beleza. E outra, a gente só recebe quando a gente luta. Então, tipo, ter um patrocinador, alguém que acredite em você, que invista ali, que te dê um pouco mais de tranquilidade para você continuar treinando, faz total diferença, total. Certeza. É de extrema importância. Aí é uma maneira de você divulgar sua marca e ajudar um atleta. Enfim, é ganha-ganha para todo mundo. Exatamente. Presidente, estamos entrando aqui na reta final dessa edição do Coliseu Cast e eu queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui, abrilhantando aqui a nossa edição, e quero que você se despeça fazendo um convite para a galera que está indecisa, que não sabe se vai, mas que está pensando para o dia 15 de novembro. Perfeito. Antes um pouquinho, dizer como um homem internacional que já lutou em vários lugares do mundo, não só lutou, mas residiu, né? Eu sou do Canadá, a gente tem uma empresa no Canadá e você já é conhecido lá. Então, sabendo, já começa a divulgar para essas pessoas que o evento do Coliseu ele vai ser transmitido a nível nacional pela Band, tá? Para todo o Brasil, como também a nível internacional pela Record Internacional, entendeu? Então, é um evento que vai... Não vai faltar a transmissão. Não vai faltar a transmissão, tá? Então, pessoal, vão em busca dos ingressos, os ingressos estão sendo já comercializados, já vamos entrar num segundo lote. Virada de lote. Virada de lote no site uniqueingressos.com.br, o evento Coliseu, tá certo? Tem as lojas físicas em Arapiraca, tá? Tem 2 lojas físicas, a Melissa no shopping e uma outra... Viager. E a Viager, que fica no centro da cidade de Arapiraca. Corram para buscar os ingressos num valor mais baixo e vão... participar desse grande evento que vai ter em Arapiraca. Coisa mais fácil do mundo. Quem está em Arapiraca pode ir nos pontos físicos e quem não está em Arapiraca, mas está pensando em ir para o evento, coisa mais simples, é só acessar as redes sociais do Coliseu, no Instagram, por exemplo, está toda hora lá o link. Coliseu EF tem lá. Coisa mais simples do mundo para garantir os seus ingressos. Presidente, queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui. E agora, fechando aqui, Jambo, para suas considerações finais, manda um recado para essa galera aí que tá ansioso para te ver e para ver o Coliseu Extreme Fight. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Coliseu, né, pela oportunidade de tá fazendo isso aí novamente e convidar a galera aí para ir lá torcer.
O apoio de vocês é muito importante para todos nós, lutadores alagoanos. Vamos estar lá representando o estado. E a gente conta com a torcida de vocês lá. Quero ver todo mundo lá gritando, dando aquele apoio moral lá para os atletas alagoanos. Muito bom, Jambu. Obrigado, meu irmão, pela participação. E agora, finalizando, agradecendo aqui ao presidente Evandro Lobo, Thiago Jambo também. Então, mais uma edição concluída do Coliseu Cast. Fiquem ligados nas próximas, sigam as nossas redes sociais, acessem também o nosso canal do YouTube para não perder nada que a gente traz aqui. Fiquem ligados e até a próxima. Os